Fala galera, como muita gente sabe, eu tive o meu segundo filho aqui no Canadá. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa diferença da maternidade no Brasil e a maternidade aqui no Canadá. Eu ainda não sei muita coisa, mas aquilo que eu já percebi, aquilo que eu já vivi, eu quero passar um pouquinho disso hoje para vocês. Em primeiro lugar, a diferença básica para mim é o parto, né? A gente sabe que no Brasil, geralmente as pessoas optam pelo parto cesariana e o Brasil é um campeão mundial em cesarianas. Isso não é bom, né? Não é um título que é legal de se ter. Mas por outro lado, aqui no Canadá, eles primam pelo parto normal com uma certa brutalidade até às vezes, né? E aí eu vou te dar um exemplo. Eu, quando entrei em trabalho de parto no Brasil para ter o meu primeiro bebê, eu fui até 8 de dilatação e depois passei horas sem dilatar. E começou a dar um edema no colo do útero e eles optaram pela cesariana. Eu realmente agradeço, porque só quem estava comigo para ver o quanto eu estava sofrendo, o quanto estava realmente ruim a situação. Já aqui eu tenho uma amiga que passou pela mesma situação, foi até 8 de dilatação, passou várias horas sem dilatar, e aí em vez de ir para cesariana, eles induziram o parto normal, colocaram a ventosa e tiraram o bebê com ventosa, porque é importante para eles a questão do parto normal. Embora sejam partos normais, eu não acho que sejam partos naturais, né? Que tem muita questão de dar anestesia para o parto normal, de dilatar manualmente. Não sei se é bem esse o nome, né? Mas é uma dilatação que ela é forçada e não natural, né? Então tem uma série de coisas nesse sentido, né? É a primeira diferença básica, é que para mim os dois estão em extremos. Um tem cesariana demais e o outro quer parto normal, mesmo quando eu entendo que seria melhor a questão da cesariana. No Brasil, a gente tem a primeira consulta com o pediatra. O bebê, né, tem a primeira consulta com o pediatra até 15 dias depois de nascido. Aqui você tem um encaminhamento, né, e isso pode levar até 30 dias ou mais para você ter a sua primeira consulta com o pediatra, né. Então, assim, não é automático, né, você precisa arrumar alguém que aceite, que esteja dentro da situação, né. Não... Eu consegui, o Noah tinha 25 dias na primeira consulta dele, né? Mas tem gente que consegue com bem mais tempo a primeira consulta. Mas, por outro lado, na semana que o bebê sai do hospital, vai na sua casa uma enfermeira e ela faz uma entrevista, conhece qual é a situação da família, como é o ambiente que o bebê tá, vai te instruir quanto ao que deve ser feito, como colocar no berço, o que tirar do berço, né? Vai pesar, vai acompanhar. Se seu filho tiver um peso mais baixo, ela vai semanalmente na sua casa até que ele atinja um peso X, que é determinado por eles, né? Ela vai acompanhar de perto até que ele atinja esse peso. E por outro lado, ela também vai te dar uma coisa muito importante, gente: o seu encaminhamento para a primeira vacina. E aí entra uma outra diferença. No Brasil, o seu bebê tem a primeira vacina com 7 dias, até 7 dias. Aqui a primeira vacina é com 2 meses. E aí, qual é a minha sugestão? Quando a enfermeira for na sua casa, te der o encaminhamento para a primeira vacina, e você vai precisar desse encaminhamento para você poder marcar a vacina, marque assim que ela sair, né? Ou no dia posterior, tudo mais.
Por quê? O Noah tinha que tomar vacina com até 2 meses, e então nós estávamos acostumados com o Brasil, né? A gente deixou para marcar mais ou menos quando ele tinha 1 mês e meio, porque a gente achou que ele já teria garantido essa data de 2 meses, né? Só que não, né? Quando a gente ligou, eles só tinham data para quando ele tinha quase 3 meses, né? E a gente ainda teve que ouvir, se você queria uma data anterior, ligasse antes. Tá certo que ela não tá errada, mas ela foi bem desagradável, né? Mas assim, ela não tá errada, né? A gente é que não foi saber como é que funcionava, nem nada disso, então foi um erro nosso. Já no Brasil, basta você ir ao posto de saúde dentro do horário de funcionamento e o seu bebê vai ser vacinado na época que está descrita no seu cartão de vacinação e tudo mais. Então você não precisa marcar, você pode comprar até a vacina, então não é uma coisa que é marcada. Então isso é uma diferença e a minha dica é, assim que você receber o seu encaminhamento aqui, já liga para o CLSC e já marca para o CLSC mais próximo da sua casa, para que você tenha a data de quando seu filho fizer 2 meses. E aí, quando você for vacinar, cada vez que você for vacinar, já faz a nova marcação ali mesmo, que é para você não ter que ficar ligando e dar algum problema, é melhor que você faça ali mesmo. Uma outra grande diferença para mim foi o número de idas ao pediatra, né? O Lucas, ele ia no pediatra, até 1 ano ele ia no pediatra mensalmente, né? Assim, é o que se sugere no Brasil. E aqui é extremamente diferente, né? Porque primeiro que você não tem uma data certa, tipo, mensalmente você vai, né? Você vai no pediatra e ele diz, olha, eu quero ver daqui a 2 meses, eu quero ver daqui a 4 meses, 5 meses. Você não tem como ter essa ideia aí de quando é que vai ser as consultas, né? Então, quando o Lucas tinha 5 meses, que é a idade que o Noah vai estar fazendo amanhã, ele já tinha ido ao pediatra 6 vezes. Já o Noah foi 3 vezes, e isso porque ele teve dificuldade de ganhar peso, então ele teve que ir 1 vez a mais. Ou seja, com 5 meses ele teria ido só 2 vezes ao pediatra. Isso pra mim é muito engraçado, porque eu confesso que no começo eu tive muita insegurança, né? Porque quando você tem uma consulta mensal, você sabe ali, não, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Você meio que se programa para poder resolver, né? Cada mês a médica vai estar te dizendo sobre o que fazer, né? A época de comida, como que é para fazer tudo isso. E eu tive muita insegurança com o Noah, porque ele foi agora no pediatra e ele só vai agora daqui a 4 meses, né? Então, assim, de 5 para 9 meses, você já teve uma introdução alimentar muito grande, né? Você já fez uma série de coisas aí na rotina do bebê que são necessárias e que a gente não vai ter esse contato com a pediatra para poder saber. Mas por outro lado, né? Tem sempre um mais, né? Mas por outro lado, eu falei com vocês no vídeo anterior sobre o 811, né? E eu posso tirar essas dúvidas no 811 se eu tiver alguma dúvida, se eu precisar de informação, a pessoa que me atender vai ser da área de saúde e ela vai poder me ajudar, né, a como conseguir aquela informação ou como proceder, né, para poder realizar isso da melhor forma possível, né? Mas para mim foi uma diferença muito drástica, mas não que ela seja negativa, né? Acho até que
é positivo no sentido de que, como eu tenho acesso 24 horas por dia a um programa de acompanhamento que pode me dar instruções, né, a todo momento, eu posso considerar aí que é tão bom quanto nesse sentido, né? Mas por último, mas não menos importante, como aqui você tem menos consultas no pediatra, eu te aconselho a ler esse manual, né? Se você é aqui do Quebec, né? Eu não sei se em outras províncias eles também dão. O meu tá até rasgado porque como eu não li, o Lucas resolveu ler pra mim, né? Só que ele faz muita diferença. E até a pediatra, quando ela precisa dar alguma instrução pra gente, ela diz qual é a página desse manual que é pra gente olhar. Ele tem em inglês e em francês. E você recebe assim que você dá a entrada no acompanhamento gestacional. Então ele tem aqui falando sobre a parte desde a gestação até o bebê de 2 anos e uma parte que é muito, muito, muito importante, que é a parte de informações sobre assistência financeira, sobre quais os benefícios que você tem. Aqui ele vai estar te falando sobre a licença, quanto tempo, quanto do seu salário você vai ter, vai estar te dizendo a qual órgão do governo você vai recorrer, né? Vai estar buscando auxílio nesse processo, né? Quais são as formas de conseguir os benefícios, quais são os benefícios que você tem direito. Por exemplo, para poder fazer esse vídeo, eu fui ler melhor e eu descobri que eu tenho direito aí a uma ajuda do governo para comprar até a fórmula do NOA, né? Então, assim, são essas coisas que a gente precisa ler. Eu confesso para vocês que quando eu recebi, eu não li, né? Esse é o de 2016. Eu não li e faz diferença. Depois que a médica começou a instruir a gente a partir das páginas dele, eu fui obrigada a começar a ler e eu descobri coisas muito legais, né? E faz diferença pra você, pra uma série de coisas, pra tudo que você imaginar tem aqui, até do pós-parto, de o pai, como preparar comida, quais as comidas que são proibidas pro bebê, quando começar a inserir a alimentação, qual alimentação. Isso também é diferente, mas a gente fala num outro vídeo, né? E tá aqui, né? Esse aqui é a minha grande dica, minha grande sugestão, tanto para os cuidados com o seu bebê, quanto para você descobrir o que é que, como nova mãe, novos pais, você vai precisar fazer. É isso aí, e a gente se vê.